Oi, oi! Então, pessoal, vimos que os elementos estão na tabela periódica, organizados por linhas horizontais, na qual chamamos de período, conforme o seu número de camadas eletrônicas, e estão organizados por colunas, no total 18 colunas, conforme for as suas propriedades semelhantes, né? Então, estão no mesmo grupo elementos, por exemplo, que têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, eu já mostrei para vocês que pela distribuição eletrônica, a camada de valência, o nível da camada de valência vai nos dar o período. E também já mostrei para vocês pela distribuição eletrônica como que nós vamos ter a família. Se terminar em S, é o número de elétrons da camada de valência. Se terminar em P, é o número de elétrons da camada de valência. Se terminar em D, para descobrir o grupo, eu preciso somar 2 ao número de elétrons que está lá no D. Se terminar em F, para descobrir o grupo, seriam todos do grupo 3 ou 3B. Agora vamos falar do subnível mais energético. Quanto ao subnível mais energético, a tabela periódica está organizada da seguinte maneira. Aqui são os elementos que terminam em S. Aqui são os elementos que terminam em P. Aqui no meio são os elementos que terminam em D. E aqui embaixo são os elementos que terminam em F. Então ficamos assim, S. Do grupo 13 em diante é o P. Aqui no meio, do grupo 3 ao grupo 12 é D. E aqui, que está no grupo 3B e nos períodos 6 e 7, são os que terminam em F. Quem termina em S é chamado de representativo. Quem termina em P também é chamado de representativo, que é o meu subgrupo A. 1A, 2, 2A, 13, 3A, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A, 18, 8A ou grupo 0. Aqui, quem terminar em D e terminar em F são chamados os elementos de transição. Aí nós temos os elementos de transição externa, que é isso que eu olho aqui, e elementos de transição interna, que é o que eu olho aqui embaixo. Então, vou repetir. Terminou em S, representativo. Terminou em P, representativo. Terminou em D, transição. Terminou em F, transição. Só que quando termina em D, eu posso chamar de transição externa, também simples, quem estiver aqui em cima, e transição interna, quem estiver aqui embaixo. Pela subdivisão da tabela, o meu grupo A é o representativo e os grupos B são os elementos de transição externa, simples e interna, ok? Então, ó, 1A, 2, 2A, 13, 3A, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A, 18, 8A, grupo 0 também chamado, ou o grupo 8A. São os elementos representativos, terminados em S, terminados em P. Aqui no meio, grupo 3, 3B, 4, 4B, 5, 5B, 6, 6B, 7, 7B, 8, 8B, 9, 8B, 10, 8B, 11, 1B, 12, 2B, são os elementos de transição, subgrupo B, certo? Transição externa aqui em cima, transição interna aqui embaixo. Chamar a atenção de vocês para um detalhezinho. Está correto dizer que é o grupo 13, por exemplo. 3A. O que seria incorreto? 13A. Daí está incorreto, não existe 13A. Só o grupo 3. Grupo 3 para esse grupo 3 aqui está errado também, porque o grupo 3 eu entendo que é esse aqui. Tá? Então, ou você vai colocar de 1 a 18, quando não tem os subgrupos A e B, ou você vai colocar 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, e aqui você vai colocar 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 8, 8B. Beleza? Então, não esqueçam que vocês têm, ó, terminou em S, fez a distribuição eletrônica, terminou em S, ele é representativo. Terminou em P, ele é representativo. Terminou em D, ele é de transição. Terminou em F, ele é de transição.
transição externa quando termina em D, transição interna quando termina em F. Está aí para vocês, ó. Se terminar em S, representativo. Terminar em P, representativo. Terminar em D, transição externa. Terminar em F, transição interna. Chama a atenção de vocês para esse detalhezinho aqui, ó. O que é esse N que vem aqui na frente? Conforme já aprendemos, é o número quântico principal. Ele representa um nível, certo? Então, representativo nesse caso aqui, N, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o S, porque terminou em S. O que vai vir aqui em cima? O número de elétrons conforme o número do grupo. Então, se ele é do grupo 1, vai ficar 1 aqui em cima. Se é do grupo 2, vai ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Aqui, NS2 e o NP. Para eu chegar no 4P, eu precisei primeiro colocar o 4S2. Não existe o 4P sem ter primeiro o 4S2. Então, ó, o N para representar o nível, que neste caso é o 4. S2, porque eu tenho que ter o S2 para depois ter o P. Então, NP. NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, já que o máximo é 6. Tudo vai depender do grupo, ok? Porque o número de elétrons somados aqui é o número do grupo. E o número do grupo, quando terminado em S, quando terminado em P, é o número de elétrons na camada de valência, conforme eu já mostrei para vocês antes. Olha aqui como é que fica a camada de valência subnível mais energético para quando termina em D. A camada de valência vai ser o NS2. Quem é o NS2? O S2 está aqui e o N é o nível da camada de valência. Nesse caso é o 4. E como é o subnível mais energético? Para terminar em D, o subnível mais energético vai ter como nível o nível da camada de valência menos 1. Por exemplo, qual é o nível da camada de valência aqui? É 4. Quanto é que é 4 menos 1? 3. Então, ficaria ó, 4S2 e 3D, 6, 5, dependendo do número de elétrons que tiver ali. Olha esse aqui, 4F1. Tem que ter o NS2. Quem é o NS2? É a minha camada de valência. A minha camada de valência, nesse caso, é o 6S2. Tá aqui. Quem é o subnível mais energético para terminar em F? É o 4. Então, observe que do 6 para o 4 diminuiu 2. Então, o nível para o subnível mais energético vai ser o N, que é o nível da camada de valência, menos 2. Nesse caso, seria 6 menos 2, que deu 4. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque no próximo vídeo eu vou estar fazendo alguns exemplos para vocês com o uso da tabela periódica e sem o uso da tabela periódica. Como determinar a camada de valência subnível mais energético, o grupo e o período. Vou fazer exemplos um contrário do outro. Primeiro eu vou exemplificar dando o elemento para vocês, querendo saber qual é o período e qual é a família. E depois eu vou dar o elemento querendo saber qual é a camada de valência e qual é o subnível mais energético. Por isso que eu estou mostrando isso aqui para vocês. Se ficou alguma dúvida, ficou meio confuso, no próximo vídeo eu vou esclarecer com outros exemplos. Ok, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.